Oi, queridos e queridos, primas e primos, bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, ou seja, teve duração de 6 anos, caracterizada como um conflito em estado de guerra total. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixos enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Então vamos lá para os mais detalhes dessa Segunda Guerra. Teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, que foi um acordo que pôs fim à Primeira Guerra e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra, limitou o número de 100.000 os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que a derrotarem. Os nazistas ocuparam o poder da Alemanha em 1933 e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e da perseguição às minorias. A Alemanha, ao recuperar sua economia, partiu para o rearmamento, um desafio claro às determinações do Tratado de Versalhes. Franceses e ingleses nada fizeram, pois temiam que um desafio aos alemães poderia levar a Europa a uma nova guerra, experiência essa que queriam evitar ao máximo. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir o espaço vital que os nazistas tanto almejavam. Esse conceito consistia basicamente em formar um império para a Alemanha em territórios historicamente haviam sido ocupados por germânicos. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão da Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Ambos os países haviam exigido de Hitler, durante a Conferência de Munique, que suas ambições territoriais encerraram-se na Checoslováquia. Hitler, no entanto, não esperava que os ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. O ataque foi forjado, obviamente, pelos nazistas. 2 dias depois, britânicos e franceses responderam à agressão alemã contra a Polônia com uma declaração de guerra. Esse foi o início da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver quem foram os combatentes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra contou com o desenvolvimento de dezenas de países. Os participantes da Segunda Guerra Mundial podem ser agrupados em 2 grupos. Primeiro grupo, os aliados, que foram o Reino Unido, a França, a União Soviética e Estados Unidos, eram os membros principais. E o outro grupo era o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, eram os membros principais. Naturalmente, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se a um dos 2 lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o nosso Brasil, a Austrália, a China, a Holanda e etc. No eixo, atuaram nações como Hungria, Romênia, Croácia e etc. É importante mencionar que em diversos locais que os nazistas pisaram, houve colaboracionismo, mas também houve resistência. Podemos dizer que a Segunda Guerra foi dividida em 3 fases.
A primeira fase foi a supremacia do eixo, que durou entre 1939 a 1941. A segunda foi o equilíbrio de forças, que durou entre 1942 e 1943. E a terceira foi a derrota do eixo, que foi em 1944 e 1945. A guerra, conforme mencionado, foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia, em 1º de setembro de 1939. A partir desse momento, os alemães iniciaram a utilização de uma tática que se destacou no conflito, a famosa Guerra Relâmpago, e consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e a infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias com o objetivo de abri-las. A batalha final no cenário de guerra europeu foi travada em Berlim, capital alemã, onde foi organizada a resistência final dos nazistas em uma situação tão desesperadora que haviam tropas compostas por velhos e crianças. O ataque a Berlim foi realizado apenas pelos soviéticos e logo após as tropas do Exército Vermelho entrarem no Reichstag, que era o parlamento alemão, Hitler e sua esposa cometeram suicídio. O comando da Alemanha foi transmitido para Karl Donitz e os alemães renderam-se oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Após a Segunda Guerra, o mundo passou por intensas e radicais transformações. Logo após a guerra já estava pré-definido o cenário que caracterizava o mundo pelas décadas seguintes, o da bipolarização do período da Guerra Fria. Foram criados tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães e japoneses. Após também a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas, conhecida como a ONU, e responsável pela manutenção de paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito como a Segunda Guerra Mundial aconteça. Por fim, uma consequência direta da bipolarização do mundo com os soviéticos representando um modelo e os americanos representando o outro, foi a criação de um plano de reconstrução da Europa Ocidental, financiado pelos Estados Unidos, o Plano Marshall. Esse foi o nosso resumo sobre a Segunda Guerra Mundial. Obrigada pela atenção de cada um. Beijos. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.